Obrigado pelo convite. É sempre uma honra fazer parte do programa. Bom, o que a gente vê é que as intenções do Bolsonaro são infinitamente superiores do que a sua capacidade de ação, né? Não por acaso o Alexandre de Moraes nomeou essa, essa descrição, né, como um plano Tabajara, um golpe Tabajara, literalmente, né? Isso mostra o clima também, né, que atinge o corpo, né, de parlamentares que gira em torno de Bolsonaro, né? E o Duval acaba revelando, né, de alguma forma, um certo incômodo. Eu nem diria, enfim, por conta da pressão que ele sofreu do próprio Bolsonaro, mas das implicações que ele poderia ter caso houvesse de fato um golpe bem sucedido. Difícil de acreditar partindo dos bolsonaristas, né? Ou seja, mais incompetência do que qualquer outra coisa. Mas o fato é que essa atitude dele foi para tentar minimizar ou anular qualquer possibilidade dele ser incluído em alguma investigação, né? Nós vimos o Silveira sendo preso ontem e outras ordens de prisão poderão surgir, né? O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça também está preso, e à medida que as investigações forem avançando, a tendência é que isso vai escalando, né, rumo acima em direção ao Bolsonaro, né? Essa é a grande questão, né? Nós vimos ontem o Bolsonaro fazendo mais declarações dizendo que legalmente ele tem direito à cidadania italiana, não há um acordo de extradição entre os dois países, e me parece que essa pode ser uma possibilidade, né, do Bolsonaro, né, permanecer fora do país por tempo indeterminado, se não para sempre. Mas é certo que, caso as investigações avancem e culpabilizem o Bolsonaro, talvez em alguma viagem medíocre, idiota, Disney ou qualquer coisa do tipo, ele seja pego, né, a algum outro país europeu, pela Interpol, alguma coisa do tipo, né? Há também suposições de que a viagem de Lula aos Estados Unidos nos próximos dias para visitar o Biden tenha como uma das pautas também uma discussão eventual de uma deportação de Bolsonaro, né? Enfim, não, claro, é a pauta principal, há questões econômicas, estratégicas, né, investimentos americanos dentro do Brasil, a defesa da democracia, isso é o que mais une hoje Brasil e Estados Unidos, mas há a possibilidade, sim, de estabelecer um acordo, mesmo porque o FBI norte-americano também faz investigações de participação de Bolsonaro na tentativa de golpe, não só aqui no Brasil, como também algum tipo de relação com a tentativa de golpe que ocorreu nos Estados Unidos com Trump. Mesmo porque existem tanto intelectuais quanto também investimentos, né, nos dois golpes que surgiram da mesma fonte, né? Trata-se de uma estratégia que atravessa o mundo afora e que surgiu de governos conservadores norte-americanos através da figura de Gene Sharp, que foi intelectual 3 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelos Estados Unidos, nunca foi bem sucedido, mas o que ele de fato deseja é criar aquilo que hoje a gente chama de guerra híbrida, né? Não golpes militares com o exército na rua, mas contaminar parte da população com visões negacionistas, falsos princípios de liberdade de expressão, visões conservadoras ao lado de grupos fundamentalistas religiosos e roubando símbolos nacionais. E o ponto culminante é a contestação do resultado das eleições e até mesmo uma tentativa de golpe civil. Paulo Nicole Ramírez aqui no Bom para Todos. Como é que é o nome desse intelectual americano que foi indicado ao Nobel? Ele chama Gene Sharp, ele tem um livro chamado Da Ditadura à Democracia. Dependendo da tradução, pode ser do totalitarismo à democracia. Na verdade, o livro, embora supostamente defenda a democracia, na verdade é um manual que segue linha a linha o que nós temos visto que ocorreu na Bolívia, agora recentemente no Peru, nos Estados Unidos, no Brasil, na própria Ucrânia, né, em Taiwan também, né? Ou seja, fazer com que grupos de conservadores invistam em outros grupos conservadores mundo afora, supostamente para trazer a democracia onde eles enxergam haver a ditadura. E dentro dessa visão lunática bolsonarista, né, há esse temor de que o Lula fosse comunista,
Então, as mesmas estratégias são usadas, né? Inclusive a utilização de recursos jurídicos e cortes para incriminar políticos que não se adequam a essa visão. Foi o que o Sérgio Moro fez aqui no Brasil, diga-se de passagem, o que fizeram com a Kirchner na Argentina, tentaram fazer com a Bachelet no Chile. Então, existe o modus operandi, né, da forma como a extrema-direita atua hoje. Ela, no limite, claro, vai desejar uma intervenção militar, mas antes disso há outras estratégias, até mesmo investir recursos em meios de comunicação conservadores, é o que acontece com a Jovem Pan, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Então vejam que há uma tendência, né, de estratégias que inclusive levaram Zelensky ao poder na Ucrânia, né, rompendo com uma certa relação de dependência com a Rússia. Interessante isso, né?